Hoje nós vamos falar sobre a procrastinação. É muito comum nós nos tratar as coisas, às vezes os nossos deveres, as nossas obrigações, como algo que temos que fazer e temos um horário para entregar aquilo e às vezes nós vamos deixando para depois. Essa é a tal da procrastinação. O deixar para depois. Então, vamos falar sobre isso. Quem é que nunca procrastinou? Quem é que nunca jogou alguma coisa que tinha que fazer para o dia seguinte? É um comportamento comum até, mas ele se torna um problema quando sempre você está procrastinando as coisas. Ou seja, quando você sempre que tem alguma obrigação ou tem que fazer alguma coisa, você deixa para depois. E quando chega esse depois, você deixa para depois. E sempre deixando. É como se fosse um trator diante de um monte de areia, onde ele vai empurrando e aquela pilha de areia vai se tornando cada vez maior. E é exatamente isso que acontece com a procrastinação. Vai virando um problema. Porque você tem que fazer uma coisa. Você joga para amanhã. Só que aparece mais outra coisa. Aí você joga para amanhã. Depois aparece mais outra coisa, você joga para amanhã. Vai virando aquela pilha de coisas que você tem que fazer e acaba você não dando conta de fazer. Ou quando dá conta de fazer, acaba virando um estresse enorme. Quando eu estudava no Colégio Técnico em Belo Horizonte, eu estudava de manhã e de tarde. O único dia que não era de tarde era sexta-feira. E aí chegava na sexta-feira à tarde, vou fazer o dever de casa, minhas tarefas e fico livre sábado e domingo. Mentira. Chegava na sexta-feira de tarde, eu jogava para de manhã. Chegava no sábado de manhã, não vou fazer agora de manhã não, vou fazer de tarde. Quando chegava de tarde para a noite. Só sei que eu ia fazer o que eu tinha que fazer depois do Fantástico. Então isso virava um problema, porque não fazia direito. Outra, passava a sexta-feira, o sábado e o domingo pensando nas minhas obrigações que eu tinha que fazer. Então eu não ficava livre de jeito nenhum. E ficava ao mesmo tempo me culpando, porque eu deveria já estar feito e ficado livre, e ao mesmo tempo estressado. Então o dever, as minhas obrigações, estava sempre na minha cabeça. Por mais que eu estivesse divertindo, aquilo estava na minha cabeça, eu não estava livre daquilo. E é exatamente isso que acontece. A gente pensa que parece alguma coisa inocente, né? Mas na verdade não é. Porque você está deixando de resolver uma coisa. O que está dominando ali? A preguiça. Às vezes nós temos que deixar ou fazer opções de fazer coisas, porque temos várias coisas para fazer e aí nós temos que fazer alguma coisa mais importante. Mas geralmente quando a gente está procrastinando, a gente está empurrando a coisa para frente por causa da preguiça. E aí você empurra uma, duas, três, quatro e aquilo vai virando um monte de coisas para fazer. E aí você se estressa. Por quê? Tem um monte de coisa e o tempo é pequeno. Se culpa por que eu não fiz isso antes. E no terceiro sai mal feito. E aí você fica sempre mal e insatisfeito com aquilo que você faz. Então a procrastinação
é uma perda de energia, uma perda de tempo, onde você poderia gastar seu tempo no momento presente, em vez de deixar para depois, onde você se sentiria bem depois e durante o ato de estar fazendo, porque você tem tempo para. E se acontece um acidente, falta, por exemplo, a tinta na impressora, você tem tempo para resolver isso. Se você deixa para isso para depois, num domingo, aonde que eu vou comprar essa bendita dessa tinta? Então você acaba evitando o problema. Quanto mais a gente vive o presente, mais tranquilo é a nossa vida. Se temos alguma coisa para fazer, faça logo, fica livre logo. Não fica pendurado em algo que você tem que fazer para depois. Faça de uma vez, fica livre. A melhor coisa, antes que também você fique estressado, nervoso, chateado. Vive livre.